Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos na presença do Senhor, que Deus abençoe você e a todos nós nesta noite, né? Eu gostaria aqui de deixar uma palavra para a meditação da igreja. Se encontra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, novamente estou aqui em Cafarnaum. Essa é a terra dos milagres, do socorro da parte do Senhor. Mateus, no capítulo de número 8, irmãos, o versículo de número 5 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. A NVI está pedindo ajuda, né? E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu servo sarou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Um homem, irmãos, um centurião, que tinha autoridade, né? Era um homem sob autoridade, que se inclina sobre aquele que tem toda a autoridade, que pede ajuda, né, para aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Centurião, irmãos, era um oficial romano, né? Era um oficial militar romano. Ele era responsável por um grupamento aí de 100 soldados ou mais. E este homem, irmãos, ele vai rogar ao Senhor, porque o seu servo, que ele tanto estimava, estava doente, à beira da morte. Lucas registra essa passagem, né? E ele diz que estava doente, Lucas, né? E eu creio que estava doente, né? À beira da morte. E este homem chegou até o Senhor Jesus, ficou sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, e rogou ao Senhor. E este momento, irmãos, é um momento que nós também estamos rogando ao Senhor. Quantas pessoas que estão clamando ao Senhor, precisando de um socorro, de uma ajuda, né? E o Senhor socorre, irmãos. O nosso Senhor Jesus é aquele Deus que socorre. E este homem, irmãos, chegou até o Senhor Jesus, disse que o seu servo estava doente, que estava à beira da morte, e o Senhor Jesus disse para ele: olha, eu vou até a sua casa, eu irei, eu lhe darei saúde para o seu servo. E o centurião respondendo disse, né, Senhor, olha, eu não sou digno de receber-te na minha casa, mas eu creio que o Senhor tem poder para curar ele daqui. Dize somente uma palavra, Senhor, e certamente o meu servo
será curado. Irmãos, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Nesta semana eu fiquei com este versículo no meu coração, irmãos. Esse versículo ficou queimando no meu coração. Quantas pessoas, irmãos, estão rogando ao Senhor? Quantas pessoas estão clamando ao Senhor nesta hora? Pedindo uma palavra. Senhor, diga-me uma palavra. Você que está clamando ao Senhor aí na sua casa. Senhor, diga-me uma palavra, por favor, Senhor. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Diga para a minha igreja que eu tenho todo o poder no céu e na terra. Diga para a minha igreja que é me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Jesus curou este servo à distância. Jesus cura à distância, irmãos. A distância era um obstáculo para nós, para o homem. Dependendo do que você vai socorrer alguém, você precisa estar próximo. Um médico, para socorrer alguém, precisa estar próximo. Mas o nosso Jesus não. O nosso Jesus, ele precisa falar, ele fala. E quando ele fala, irmãos, algo acontece. Jesus ficou admirado com a resposta deste homem, que também, irmãos, era um homem sob autoridade, que tinha autoridade sobre os seus soldados ali. Jesus, irmãos, se alegrou com a resposta daquele homem. Este homem reconheceu que Cristo, ele tem toda a autoridade, e a igreja do Senhor, irmãos, precisa saber disso. No meio do caos, no meio da dor, no meio da aflição, a igreja do Senhor, irmãos, ela não pode esquecer que Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus ficou maravilhado com as palavras do centurião no verso de número 10. Ele elogiou a fé deste homem. E no verso de número 13, Jesus disse para ele, vai. E como creste te seja feito, pode ir. Seu servo está curado. E quando esse centurião chega na sua casa, lá está o seu servo curado. Talvez estava dias na cama, mas quando este homem chega lá, estava curado, porque o Senhor Jesus, irmãos, o curou. E Cristo tem toda a autoridade, irmãos. É Jesus que tem autoridade para repreender o vento. Os irmãos lembram, irmãos, da passagem lá de Marcos, no capítulo de número 4, versículo de número 35 a 41, que o Senhor Jesus ali dá uma ordem para os seus discípulos, olha, passemos para outra banda. Eles entraram num barco, Jesus estava cansado, né? Aproveitou ali a viagem e dormiu, irmãos, sobre um travesseiro, tranquilamente. De repente, irmãos, eles estavam ali navegando, se formou uma grande tempestade, irmãos. Aquelas ondas subiam acima do barco. O barco estava se enchendo de água, aqueles discípulos estavam desesperados, apavorados. O que fazer diante de uma tempestade? O que fazer, irmãos? Diante de uma tempestade, irmãos, remo não adianta. O remo é inútil. É inútil, a sua experiência também é inútil. Eu sou experiente com a vida no mar, aqui eu tenho experiência, pode deixar comigo. Não, você não acha melhor que
nós precisamos acordar o mestre aqui. Ô Pedro, você acha melhor acordar aqui o mestre, né? Não, eu tenho experiência. Diante da tempestade, irmão, sua experiência não vale de nada. Porque a tempestade ela é um obstáculo para nós. Mas para o nosso Senhor Jesus, não. E quando aqueles discípulos ali despertam o mestre, irmãos, né? Eles dizem, mestre, mestre, não se te dá que pereçamos. Olha, irmãos, aí no verso de número 39, olha que coisa, irmãos. Jesus está dormindo tranquilamente sobre um travesseiro. Ele despertando, era como se ele tivesse, pode ficar, está tudo sob controle. Eu tenho autoridade. E ele despertando ali, o que ele fez, irmãos? Jesus repreendeu o vento. Ele disse para o vento, aquieta-te, vento. Naquele mesmo instante, irmãos, o mar calou-se. E houve-se grande bonança. Olha o verso de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento. E disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. No Salmo de número 89, o verso de número 9, olha o que a palavra de Deus nos diz. Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. A tempestade é um obstáculo para mim, para você, mas não para o nosso Senhor Jesus. No verso de número 41, eles sentiram um grande temor. Eles ficaram maravilhados e diziam uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Este, igreja, é o Senhor, é Jesus, é o Todo-Poderoso. É Ele que cura, mesmo à distância. Você que está precisando de uma cura, que está aí no seu lar. Ele cura você. Você que está clamando por algo, pedindo ajuda por algo, dizendo, Senhor, eu preciso tanto de uma resposta. Senhor, eu preciso tanto que o Senhor me socorre, o Senhor não percebe que eu estou morrendo. E o Senhor Jesus está dizendo para você, eu tenho toda a autoridade. Jesus, irmãos, é o Todo-Poderoso. Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus, irmãos, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Poder para curar qualquer enfermidade. Poder, irmãos, para repreender o vento, qualquer tempestade. Os irmãos já viram um furacão? Né? Foi esses dias que teve um furacão agora nos Estados Unidos, irmãos. Acabou, destruiu as casas. Você pensa, irmãos, Jesus, irmãos, repreender aquele furacão com uma só palavra. Jesus aquieta qualquer furacão, qualquer tempestade.
porque Ele é poderoso. Jesus também, Ele tem autoridade, irmãos, sobre a morte. Diante da morte, o que fazer? Aceitar. O que fazer diante da morte? O que o homem pode fazer diante da morte, irmãos? É lamentar. Mas o Senhor Jesus, Ele tem todo o poder, irmãos. Ele venceu a morte, Ele está sobre a morte. Os irmãos lembram da ressurreição de Lázaro? Jesus estava além do Jordão. Lázaro morava em Betânia, né? Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, ficou doente, muito debilitado. Marta e Maria, irmãos, manda uma mensagem para o Senhor. Senhor, Lázaro, a quem tanto amas, ele está enfermo. E o Senhor respondeu a mensagem. E a mensagem que o Senhor respondeu foi a seguinte: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João capítulo de número 11, o verso de número 3. Irmãos, quando o mensageiro retornou com essa mensagem, Maria ficou alegre. Marta falou: meu irmão não vai morrer. Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte. Se passou alguns dias, irmãos, Lázaro morreu. Jesus mentiu, então? Essas mulheres ficaram decepcionadas, irmãos. Essas mulheres ficaram tristes. Você acha que não passou uma dúvida no coração dessas mulheres? Nossa, eu acreditava tanto no Senhor Jesus, por que Ele mentiu para mim? Por que meu irmão morreu? Ele não falou que essa enfermidade seria para a glória de Deus, mas por que ele morreu? Será que Jesus mente para alguém, irmãos? Será que Jesus brinca com o sentimento de alguém? Não! O Senhor Jesus estava longe com seus discípulos. E Ele falou: olha, nós precisamos visitar Lázaro. Lázaro dorme. O Senhor Jesus já sabia que Lázaro estava morto. Seus discípulos não sabiam. Se ele dorme, não precisa ir não, Jesus. Você foi quase preso, as pessoas quase apedrejaram você lá em Jerusalém, você quer voltar para lá? Deixa esse negócio para trás. Jesus, não, eu preciso visitar um morto. Quando o Senhor Jesus chegou em Betânia, irmão, já havia 4 dias que Lázaro estava morto. Marta ficou sabendo que Jesus estava próximo da casa dela. Marta estava em luto ainda. Marta sai correndo ao encontro de Jesus. E quando o encontra, Marta diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor falou que ele não ia morrer e morreu. Jesus disse para ela: olha, seu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei que ele há de ressuscitar. Na ressurreição do último dia. Mas hoje já não dá mais. Mas Jesus, Ele tem autoridade, irmãos. O nosso Senhor, Ele tem toda a autoridade. Jesus disse para aquela mulher: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí ela foi correndo falar para Maria. Maria, que estava em pranto, também pela morte do seu irmão. A casa delas estava repleta, irmãos, de judeus. Os judeus foram até a casa dela, né? Jerusalém de Betânia dava 3 quilômetros, então foram lá consolar essas mulheres. E Maria sai correndo também ao encontro de Jesus. Aqueles judeus foram com ela, falaram:
É certo que ela vai chorar lá no túmulo de Lázaro. Mas ela foi, chorando, encontrar com o Senhor Jesus. E quando ela encontrou, ela se prostrou. E ela disse as mesmas palavras que Marta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor Jesus moveu-se muito em ver ela chorando, irmãos. E ele disse: onde o puseste? Eu quero saber onde vocês enterraram ele. Jesus chorou neste momento. Aquelas pessoas disseram para o Senhor: vem e vê. E quando o Senhor Jesus chegou ali, irmãos, no sepulcro, havia uma pedra, irmãos, que foi posta ali sobre ela, sobre aquela caverna. E Jesus disse: tirai a pedra. Marta, irmãos, como qualquer outro, como eu, ela disse: já cheira mal. Não adianta mais, Jesus. O Senhor demorou para chegar aqui. Faz 4 dias que eu enterrei o meu irmão. Jesus disse: tirai a pedra. Se creres, verás a glória de Deus. Tiraram a pedra, irmãos, e o que Jesus fez? Jesus deixou o exemplo para nós. Jesus, irmãos, levantou os olhos para o céu. No momento de dor, no momento de aflição, nós precisamos levantar os nossos olhos para o céu e orar. Jesus aqui conversa com o Pai. Ele ora, ele agradece a Deus, porque Deus ouve as nossas orações, irmãos. E depois que ele orou, irmãos, com grande voz, que voz poderosa, que voz sublime, ele exclamou: Lázaro, saia para fora. Lázaro saiu, irmãos, todo enrolado em faixas, e o nome do Senhor foi glorificado. Marta, irmãos, certamente, irmãos, ela se lembrou desse versículo, olha, realmente Jesus tem toda a autoridade. Olha, Senhor, obrigado, Senhor, eu sabia. Só o Senhor para acabar com este meu sofrimento. O Senhor foi capaz de acabar com esta minha dor. E a voz do Senhor, irmãos, ela é poderosa. A igreja do Senhor neste momento de dor, irmãos, neste momento de lutas, de aflição, ela precisa, irmãos, reconhecer a autoridade de Jesus. Jesus neste momento está trabalhando, está operando, está curando, está salvando, está batizando com o Espírito Santo, está visitando, meu Pai, aqueles que precisam ter um encontro com Ele. Ele está salvando, Jesus está operando, irmãos. Jesus não está de braços cruzados. Salmo de número 29, para encerrarmos, o verso de número 3, diz assim, que a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Vocês sabem o que é cedro do Líbano? É uma estrondosa árvore, irmãos. É utilizada para fazer casas, navios, embarcações. É uma madeira muito forte. Facão, dependendo do facão, não adianta.
Dependendo do machado, não adianta aqui para essa árvore. Precisa ser aquela ferramenta bem afiada lá. Eu até nem esqueci o nome daquela ferramenta que corta árvore, né? Usa-se muito nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Mas só que o nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele quebra os cedros do Líbano com a sua voz. Este é o nosso Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que o centurião, ele disse para o Senhor: diga somente uma palavra. Diga, fala, Jesus, somente uma palavra. Então fique com esta palavra. Você que está aí na sua casa, né? Essa palavra que o Senhor tem para você. Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a igreja do Senhor. E não se esqueça disso, né? O Senhor Jesus, Ele tem toda a autoridade. Ele é grande, irmãos. Ele é poderoso. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos, por esta palavra. Diga uma palavra e o meu servo sarará. Como é atual, né, irmãos? Neste momento em que, às vezes, as pessoas estão orando por alguém, mas não pode ir até a pessoa, né? Está internada, não pode receber uma visita. Mas Jesus, Ele visita, irmãos. Jesus, Ele visita COVID, UTI com Covid, Ele visita quem está entubado, Ele visita quem está internado. Jesus, Ele não precisa nem passar pela recepção, nem falar com a enfermeira, Ele vai direto, irmãos. Jesus visita. Uma palavra, e o meu criado, o meu servo, o meu marido, a minha esposa, né, sarará. Nós vamos orar ao Senhor, irmãos. Vamos orar ao Senhor, crendo nesta palavra, irmãos. Que o Senhor Jesus, uma palavra, e aquela pessoa ficará curada. A irmã Ellen, irmãos, está pedindo oração aqui pela família do Arthur. Nós entendemos pela mensagem, irmãos, que ele tenha falecido, 40 anos, orar pela família. A irmã Vivian está pedindo oração por Ana Paula e Neco, estão internados com Covid. E a irmã Sueli está agradecendo a Deus pela Sueli Soriano, que participou do culto na quinta-feira e aceitou Jesus no culto na quinta-feira, e estará conosco na próxima quinta, provavelmente esteja hoje também. Que Deus abençoe a dona Sueli, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, irmãos, encerrando este culto e crendo nesta palavra, irmãos. Ele manda e as coisas obedecem. Vamos orar a Deus, lembrando os irmãos que a fase emergencial aqui em São Paulo, irmãos, ela foi estendida até o dia 11, então os cultos permanecerão apenas de forma online, às 18 horas aos domingos, às 19 horas, irmãos, nas terças-feiras e às 20 horas na quinta. Ficou um pouco, né, irmãos? Então é domingo às 6 horas, como os irmãos já estavam acostumados, mesmo o culto presencial nosso era às 6 horas. Na terça-feira nós estamos fazendo às 19, irmãos, para nós encerrarmos até às 20, por causa do toque de recolher, entre aspas. E às 20 horas, e às quintas-feiras, irmãos, estamos fazendo às 20, porque está cada um na sua casa. Então fazemos pelo Meet, não fazemos pelo YouTube, está cada um na sua casa, então a gente pode fazer após as 20 horas. E ainda quero lembrar aos irmãos que eu tinha falado que ia para o Ceará, irmãos, mas lá entrou em lockdown. Eu tinha uma reunião de obreiro para participar na quinta-feira, foi adiada. Eu tinha um casamento para fazer ontem, também foi adiado. E hoje nós tínhamos um batismo para fazer, que também foi adiado, irmãos. Então, próximos dias aí nós estaremos lá. E quero deixar um convite, irmãos, aqueles que quiserem participar. Acabando o nosso culto aqui agora, nós vamos participar de um culto lá no Ceará, irmãos, através do Facebook da igreja AD Nova Olinda, AD de Assembleia de Deus, AD Nova Olinda. Se os irmãos quiserem participar, acabando o culto aqui, nós vamos levar uma mensagem para os irmãos ali no Ceará. Facilidade, né, irmãos? Que temos, a tecnologia proporciona isso, né, irmãos? E graças a Deus por isso. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Guarde essa palavra no teu coração. O teu Deus é grande. É uma palavra e tudo muda. Todas as coisas acontecem. Até coisas, irmãos, que não existem, mas Ele traz a existência pela palavra que Ele tem. A palavra dele despedaça
os cedros do Líbano, despedaçará a tua luta também, viu? Maravilhoso Deus, nós te damos graças, Pai Santo, te louvamos, ó Deus, por esta palavra, Senhor, por este culto, Senhor. E nós cremos nesta palavra, meu Deus, nós cremos que todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Nós cremos, ó Deus, que uma palavra do Senhor, ó Deus, e o servo sarará. Uma palavra do Senhor e a porta se abrirá, meu Deus. Uma palavra do Senhor e a luta se derreterá diante de nós, ó Pai. Toda a glória nós te damos, Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho. Abençoa, meu Deus, a Ana Paula, abençoa ali o Neco. Meu Deus, visita a família do Arthur, Senhor, consolando aqueles corações, ó Deus, e derrama a tua graça. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, confirma a bênção do Senhor sobre o teu povo, para a glória do teu nome. Dá-nos uma semana abençoada, meu Deus. Visita cada lar de cada um dos meus irmãos. No nome santo e maravilhoso de Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor. Erga suas mãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém.